Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, meus queridos irmãos e irmãs aqui hoje presentes. Que alegria estar aqui hoje, nessa celebração eucarística, nesse momento onde nós vamos perceber o que o Senhor irá fazer no nosso meio, e é sempre muito bom a gente sentir e ver essa presença de Deus no nosso meio. E hoje a igreja celebrando a festa de São Lucas, nós também podemos celebrar a nossa história também. São Lucas, um dia, ele era pagão. São Lucas, ele não conhecia a Deus. São Lucas, ele não tinha uma intimidade com Deus. Ele é do século I, ele era médico por profissão, e isso quem confirma é Paulo em uma das suas cartas, lá em Colossenses. Paulo, quando vai saudar Lucas, ele sauda: quero saudar também meu irmão Lucas, médico. Ou seja, Paulo também sabia que ele era médico, sabia e reconhecia essa ação de Deus na vida de Lucas. E Lucas, então, ele vai começar a sua caminhada sendo um colaborador. As cartas de Tito, Colossenses, vai falar que Lucas, ele era um simples colaborador. E muitos de nós, muitas vezes, somos, simples colaboradores, mas que Deus quer fazer de nós grandes homens, grandes mulheres, grandes instrumentos na mão de Deus. E quantos de nós vamos nos tornando grandes instrumentos na mão de Deus? Talvez você pense assim: padre, mas ser um grande homem, uma grande mulher, é pegar um microfone na mão? Eu digo não, isso daí é tranquilo. Ser um grande homem, uma grande mulher, o que é ser um grande homem, uma grande mulher? É poder viver a fé, é educar os filhos na fé, é ajudar as pessoas a se encontrarem com o Senhor. E São Lucas, ele teve essa grande graça. Ele foi um simples colaborador e depois ele passou a ser um grande homem de Deus, aonde escreveu o Evangelho de Lucas, que nós conhecemos muito bem, belíssimo Evangelho de São Lucas, terceiro Evangelho das Sagradas Escrituras, ali do Novo Testamento, e nós também sabemos que Lucas também escreveu o quê? Escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. O que significa Atos dos Apóstolos? Ato já diz, né? Tudo aquilo que eles fizeram, tudo aquilo que eles realizaram, e como deviam realizar esse plano de amor que Deus pedia. E Lucas foi entendendo a necessidade de Deus na história da nossa salvação. Então Lucas, ele teve esse encontro com o Senhor, a partir também de Paulo, se converteu e se tornou um grande evangelizador. Deus também espera de nós que nós também possamos ser grandes evangelizadores, mas não só nessa questão da evangelização, mas também nós ajudarmos as pessoas. Eu me lembro, na leitura de Romanos, segunda-feira, falava que nós devemos ser pessoas apostólicas. O que é ser uma pessoa apostólica? É ser um apóstolo? Claro, também. Mas o que é ser uma pessoa apostólica? Hoje eu vos pergunto: quem aqui já trouxe alguém para a missa da saúde ou levou para a igreja? Levanta a mão. Quem já fez esse trabalho? Você fez o quê? Apostolado. Você foi um apostólico. Você fez apostolado. Ou seja, todos nós temos essa missão de um ajudar o outro nessa busca de fé. E Lucas,
Veja bem como Deus faz as coisas. Lucas, sendo médico, um dia Deus o chamou e falou: eu quero que você me ajude e divulgue, eu sou o grande médico, eu sou aquele que posso curar todas as feridas, mas sobretudo as feridas espirituais, eu sou o grande médico. E Lucas vai se deparar com o grande médico dos médicos. Hoje, eu estava no programa da manhã, no Você Pode Ser Feliz, estava fazendo o programa da manhã, e nós falávamos um pouquinho da pastoral do menor, pastoral da criança, que a dona Zilda Arnes, nós lembramos muito bem, a dona Zilda, né, que faleceu lá no Haiti, teve aquele terremoto, e ela faleceu, vocês lembram disso? Lembram? Né? Lembram, claro, né, uma mulher muito de Deus, e nós hoje fazíamos uma recordação da vida dela. Ela também era pediatra, ela era médica. E o que tem a ver, padre, a vida da dona Zilda, com tudo aquilo que aconteceu? O que tem a ver? Que Deus tirou da profissão dela, Deus fez ela uma mulher, criar uma grande pastoral, um grande desafio, que hoje tem mais de 200.000 voluntários que trabalham com a pastoral da criança e do menor. Vamos dar uma salva de palmas a essa mulher? Que maravilha, gente! Que bênção que é isso! Deus, Ele quer usar cada um de nós. Assim como Deus usa o Frei Rinaldo nessas missas, assim como Deus usa o Padre Eduardo para criar essa televisão, assim como Deus usa a irmã Luísa, assim como hoje Deus me escolheu, como o Frei Rinaldo disse, a dedo. Eu não sei se fui escolhido a dedo, mas fui meio que, né, democraticamente, vai, né, tipo, né, uma coisa meio assim, né, meio, tá bom, padre, não tem tu, vai tu mesmo, vai lá, se vira nos 30, né, tipo assim, né, vai lá, pronto, né. Deus nos escolhe. Na hora a gente não entende o porquê, na hora a gente fica meio assim preocupado, até mesmo nós que estamos aqui na Santa Missa, talvez pensamos, poxa vida, mas por que disso? Na hora a gente fica se questionando, achando que Deus não vai nos curar, achando que Deus não vai fazer a obra dele. Mas a grande cura não depende de homens como nós, a grande cura depende de cada um de vocês. O que Jesus diz, eu insisto nisso novamente, a tua fé te curou. A tua fé te salvou, a tua fé te libertou. E isso é maravilhoso, meus irmãos, quando Lucas também, Lucas capítulo 7, aquele belíssima passagem bíblica do servo, aquele servo centurião. O homem tinha uma pessoa doente lá que estava morrendo lá em casa, e ele manda os empregados falar com Jesus, e quando Jesus diz assim, tá bom, eu vou lá na sua casa, o homem diz, não precisa ir na minha casa, porque eu também tenho servos, eu também tenho empregados, se eu disser para um empregado vem, ele vai, se eu disser para o outro vem, ele vem. Então Jesus, uma só palavra, e meu servo será curado, não precisa mais nada, uma palavra sua, Senhor. E Jesus vai dizer o quê? Não encontrei tamanha fé em toda a região, não encontrei. E hoje Jesus espera isso de você, uma só palavra, Senhor, você pode me dizer, seja pelos lábios do Padre Anderson, seja pelos lábios do Frei Rinaldo, seja por quem for, Senhor, eu acredito que eu serei curado, serei salvo. E nós temos que buscar essa fé no Cristo, buscar e acreditar no que o Senhor pode fazer em nós, porque é nele que está a nossa cura, é nele que está a nossa salvação. Veja, meus irmãos, eu tenho dado um testemunho de uma situação que eu passei, algumas pessoas me conhecem, eu faço o terço às quartas-feiras também aqui na Rede Século XXI, estou normalmente às quartas-feiras, e algumas pessoas sabem que eu fiquei afastado em janeiro. Vocês sabem que eu fiquei afastado em janeiro? Fiquei 1 mês e pouquinho sem estar aqui na TV. E eu passei por uma crise de estafa, de estresse muito grande. Fiquei muito ruim. Um pouco de síndrome do pânico, início de depressão, uma coisa meio esquisita. E eu celebro umas missas de cura e libertação lá no Santuário Mãe dos Aflitos. Também estou lá no Santuário Mãe dos Aflitos. Lá toda segunda-feira, 4, 5 mil pessoas. É trabalho intenso, o negócio não para, é dia e noite, é TV, é compromisso aqui, viagem e missão. E eu caí num cansaço muito grande. Eu caí numa situação assim que eu pensei que nunca mais me levantaria. Eu pensei. Passei por uma situação assim, uma angústia, uma coisa assim que eu não sabia explicar de onde vinha aquilo. A hora que eu percebi, eu estava nessa situação. Não foi uma coisa que eu busquei, a hora que eu vi, aconteceu. E as pessoas vinham falar comigo, eu tinha até arrepio. Padre, reza por mim, eu até arrepiava. Tá, rezo. Eu não podia mais ouvir falar reza, que me dava até desespero. Porque a gente tem de tanta pessoa, está tão exposto, que a gente às vezes não tem tempo para nós mesmos. E eu então fui obrigado a tirar umas férias forçadas, né? Deus me tirou
Deus me tirou do meio de tudo e disse: padre, vá repensar um pouquinho, vá rezar, vá descansar um pouco. E eu passei por uma situação, com 32 anos de idade, passei por uma situação muito difícil. Vou fazer 6 anos de padre agora no final do ano. Mas eu percebi o quê? Eu percebi que na minha doença, na minha dificuldade, eu percebi Deus trabalhando o meu coração. Deus transformando a minha história. Deus fazendo nova todas as coisas. E aí Deus foi dando puxão de orelha no padre também. Padre, muda nisso. Padre, melhora naquilo. Ou seja, se Deus não me deu a doença, mas Deus usou dessa doença para tirar um grande bem na minha vida. E aí eu fui percebendo que Deus queria que eu melhorasse, que eu fosse mais santo, que eu mudasse algumas coisas, que eu rezasse mais, e eu não tenho vergonha de falar, porque o tamanho da missão, a oração deve ser o dobro. E aí eu fui percebendo quanto Deus queria trabalhar o coração do Padre Anderson. E aí então, eu fui pedindo perdão a Deus algumas coisas, fui recomeçando, fui fazer retiros pessoais, fui aqui, fui ali, fui buscar oração com amigos, e Deus foi restaurando meu coração. E nesse tempo, meus irmãos, eu digo para vocês uma coisa, passaram muitas coisas ruins na minha cabeça, passaram, como eu, Padre Anderson, lá da TV Século 21, eu, Padre Anderson, que ajudo lá na Rede Vida, eu que ajudo não sei na onde, eu que corro o dia inteiro, eu que trabalho incansavelmente, que trabalho, que estou aqui, estou ali, como que o Senhor me permitiu ficar doente? A gente passa por essa tentação de questionar Deus, no seu câncer, na sua diabetes, no seu problema de libertação, aquilo que você está enfrentando, a doença que você enfrenta, a dificuldade que você passa hoje, talvez você podia questionar Deus, falar: Senhor, como que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor me deixou assim? Olha só, Senhor, eu sou mãe, eu sou pai, eu preciso trabalhar, eu me doei a minha vida inteira, cuidei dos netos. E nós poderíamos questionar Deus, falar: Senhor, onde o Senhor estava que o Senhor permitiu que eu ficasse assim? O Senhor não me ama mais? Tem pessoas que são melindrosas, né? Tá bom, não tem nada não, Senhor, né? Começa a ficar melindroso, né? E chorar pelos cantos: não, o que você tem? Não, não tem nada não, sabe como que é, né? Não, tá tudo bem, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E as pessoas vão então, entrando numa situação, mas elas não buscam o quê? Senhor, o que eu preciso melhorar? Por que o Senhor permitiu? O Senhor permitiu passar por isso? Então o que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer me ensinar com essa dificuldade? O que o Senhor quer me mostrar na situação que eu vivi? E eu percebo que Deus me permitiu passar por isso, porque Deus quer que eu amadureça mais, porque Deus quer confiar mais. E eu pensei muitas besteiras, pensei em abandonar Deus, pensei, não nego, pensei, falei: eu vou deixar tudo, já sei, melhor, Deus não me ama mesmo, então eu vou deixar tudo, pronto, aí acaba o problema. Mas não ia acabar o problema. Aí eu pensei assim: não, já sei o que eu vou fazer, eu vou viver uma vida dupla, ninguém vai saber mesmo, que se lasque, ninguém vai saber mesmo, né? Quem vai saber? Ninguém vai saber. Mas uma terceira coisa eu pensei, e Deus me fez pensar nisso: ser santo definitivamente, abraçar a cruz definitivamente, ir até o Calvário, assim como Nossa Senhora foi até o Calvário, assim como o Senhor disse: Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Eu decidi entregar meu espírito ao Senhor, eu decidi ali fielmente falar: Senhor, eu decido fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, nesse momento de reflexão que eu fiquei 1 mês e meio parado, Deus começou a transformar minha vida mais do que nunca, muito mais do que Ele já tinha feito. Deus fez muito mais, e eu comecei a perceber os milagres da minha vida, muito mais, e foi muito além do que Ele fez comigo. Portanto, meus irmãos, eu não sei hoje qual é a doença que você tem passado, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei por que você veio aqui, mas eu só sei dizer uma coisa: que se Deus trouxe aqui, Ele tem um plano na sua vida, Ele quer transformar a sua história. Mas basta cada um de nós abraçarmos a nossa cruz. Eu aprendi que existe o segundo chamado. Qual que é o segundo chamado na nossa vida? Quando nós passamos pela cruz, ou nós enfrentamos a cruz como São Lucas enfrentou e deu a sua vida, derramou seu sangue, assim também como Jesus, assim também como Pedro. Pedro teve o seu primeiro chamado. Quando foi o primeiro chamado de Pedro? Pedro estava lá pescando, tranquilão, sossegadão, e aí Jesus chama: Pedro, vem e me segue.
Pedro disse: tudo bem, Senhor, eu vou. E quando que foi o segundo chamado de Pedro? E quando que foi o segundo divisor de águas na vida de Pedro? Quando Pedro nega Jesus, quantas vezes? 3 vezes. Negou 3 vezes. E aí o que Pedro faz? Pedro, então, ele volta para a vida velha. Pedro voltou para a vida velha, voltou a ser pescador. Pescador de peixes ali, voltou para a vida velha. E Jesus, na sua ressurreição, faz o segundo chamado para Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta 3 vezes: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E a partir dali, então, Pedro toma uma decisão firme de seguir o Senhor. Meus irmãos, é na hora da cruz, sobretudo, é na hora da dor, sobretudo, que Deus nos faz o segundo chamado. E eu senti, aqui na alma, o segundo chamado de Deus: Padre Anderson, tu me amas? Então, vai em frente. Tu me amas, Padre Anderson? Sim, Senhor. Então, vai lá celebrar essa missa. Padre Anderson, tu me ama? Então, abraça sua cruz de cada dia. E eu senti na minha alma esse chamado de Deus fortemente. Portanto, meus irmãos, abraça sua cruz. Talvez a sua cruz hoje seja sua doença. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que Deus quer fazer nova todas as coisas. Eu queria convidar vocês a ficarem em pé um pouquinho, e vamos cantar, vamos rezar um pouquinho. Eu queria rezar com vocês um pouquinho, pedindo a cura de Deus, pedindo a libertação de Deus na sua vida. Vamos pedir que o Senhor incendeie nossa alma, pode ser? Incendeie a minha alma, pedindo que o Espírito Santo, ninguém melhor para vir sobre nós do que o Espírito Santo para orar em nós, falar em nós, curar o nosso coração.